agradados pelo seu doce Espírito, Pai, que Ele possa confirmar coisas maravilhosas em nossos corações nesse momento. Abençoe a vida do Caio, abençoe a vida do Vitor, Pai, que possam ter um dia maravilhoso. Se o Caio, Pai, possa ser usado, o Vitor também, Pai, sempre para edificar a vida das pessoas, Amém, Pai. como eles têm sido feito. Pai, abençoe, Pai, que tenhamos um dia espetacular hoje. Essas coisas nós pedimos, agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Pai. Pessoal, primeiro de tudo, eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Pode parecer algo muito simples, mas como vocês podem ver, coloquei uma camisa legal, cortei o cabelo. Bom, me arrumei de acordo com que essa situação... Bom, então, pessoal, como eu vinha falando, primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade, né? De estar falando de Cristo para duas pessoas tão especiais, né? Para mim, pessoas que estavam no dia em que eu fiz a minha redenção, o dia que eu conheci a Jesus Cristo de verdade, né? Onde uma semente começou a florescer, né? A germinar em mim. Então eu agradeço muito a Deus, e até antes de começar aqui a nossa live eu estava bastante emocionado, porque você dar uma aula de anatomia, você explicar coisas, ciências médicas, é algo muito legal, mas você falar das coisas de Deus é algo melhor ainda. Então eu sou grato a Deus por poder falar um pouquinho das minhas reflexões, dos meus encontros diários com Deus, né? E o título dessa reflexão, não é uma pregação, senão que é uma reflexão que eu fiz, é esse: Maná, o que é Ele? Surgiu um dia que eu estava passeando com o Recruta, aqui na rua de casa mesmo, e aí eu gosto muito de ouvir o Spotify, a Bíblia Falada, a mensagem, né, na versão a mensagem. E aí eu estava escutando, não sei porquê, Êxodo capítulo 16, e mexeu muito comigo, né, porque ali fala de um milagre muito grande, um dos milagres muito grandes que Deus operou na vida do povo israelita, né? Então, para começar, a gente vai viajar, né, da Argentina até esta zona aqui do Mar Mediterrâneo, né, que antigamente se chamava Mar Grande, e o Mar Vermelho, que está ubicado aqui, né? A gente fazer uma ampliação, a gente vai ver uma possível rota que o povo de Israel realizou durante 40 anos para chegar até a Terra Prometida, né? Até aqui nas muralhas de Jericó. E a gente vai se ubicar em um deserto, que é o deserto de Sim, que está aqui, o ponto número 6. Né? E para isso, consegue ver bem aqui, deserto de Sim, número 6, é logo depois da travessia do Mar Vermelho. E para isso, para a gente entender o contexto, a gente vai até o capítulo 16 de Êxodo. Então vamos lá abrir o capítulo 16 de Êxodo. Vou abrir aqui para vocês o capítulo 16 e vamos ao versículo 2 e 3. Eu tenho a versão NTLH aqui, né? E a versão NTLH, no versículo 2, diz o seguinte: ali no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim: teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para este deserto a fim de matar a fome de toda essa multidão. Matar de fome toda essa multidão. E aí, pessoal, eu
eu escutando isso, eu tava ouvindo no Spotify, como eu tava falando para vocês. E aí isso me chamou muita atenção, porque se a gente voltar no capítulo 14 e no capítulo 15, olha só o título dos textos. Vejam só o título do 14. O que diz? Vocês têm aí? Os israelitas atravessam o Mar Vermelho? Exato. E se a gente for pro 15, lá no versículo 22, olha o título do 15, 22. As águas amargas. As águas amargas. Então, pessoal, aqui no 16, eles estavam reclamando, depois de Deus ter dado o milagre deles terem se livrado dos egípcios, aqui na travessia do Mar Vermelho, onde eles atravessaram em terra seca. Eles estavam reclamando também das águas amargas de Mara, onde não tinha água para tomar, e aí Deus pediu que Moisés colocasse um tronco de árvore, e essa água que era amarga, como diz o 15, 22, né, se transformou em água doce. E aqui, logo depois, em uma sequência, olha só, 3, 4 e 5, logo depois, no deserto de Sim, eles voltando a reclamar, mesmo depois de todos esses milagres. E aí isso me fez refletir muito, porque eu falei, caramba, que choque de realidade, porque quantas vezes eu caio, não fui assim? Quantas vezes eu caio, recebi bênçãos maravilhosas e eu não fui assim, como o pessoal, como o povo de Israel? Isso me fez lembrar, pessoal, lá no ano de 2017, 2016 aproximadamente, onde eu me sustentava aqui na Argentina com R$720 por mês. E ali era a época das vacas magras mesmo, e esse dinheiro, como que era a composição desse dinheiro? Meu pai, ele mandava R$690 para mim, de uma pensão, e o restante minha mãe completava, porque naquela época minha avó estava muito doente e não tinha como ela mandar mais dinheiro, sabe? E chegou um belo dia que meu pai ele foi preso. Meu pai ele foi preso porque ele caiu na malha fina da Polícia Federal por caso de corrupção. E aí eu lembro que eu tava no telefone com a minha irmã, e minha irmã, eu ouvindo isso e lembrando dessa situação, né? Tava no telefone com a minha irmã, e minha irmã falou assim, cara, o que você vai fazer mês que vem? E eu falei, não sei. E não deu 2 dias, pessoal. O Claudio Honor, que é o meu chefe até hoje, ele mandou uma mensagem, ele falou, Caio, você não quer vir aqui na Guiar pra fazer uma entrevista? Eu falei, Claudio Honor, eu vou. Na minha cabeça eu tava pensando, poxa, se ele me oferecer 100 pesos a hora, tá ótimo, né? Tá uma maravilha. Pro mês que vem, que eu não vou ter nada, não vou ter como pagar aluguel, tá ótimo. E aí, chegando lá, o Claudio Honor sentou numa cadeira, eu lembro até hoje, com o short que ele sempre tá. Eu sentei na frente dele e falou, Caio, eu não te conheço, você não me conhece. Então vamos fazer assim, pra gente começar. Vou te oferecer 200 pesos a hora. Tá bom pra você? Gente, aquilo foi tão gostoso de ouvir. E, cara, desde então tem sido o trabalho com que eu me sustento, tem sido o trabalho com que eu ajudo a minha família. E mesmo assim, há 5 meses atrás, eu me via numa situação de reclamar. Eu me via no deserto de Sim, como o pessoal de Israel, como o povo de Israel, reclamando de tudo que Deus já tinha feito aqui por mim. Então essa parte mexeu muito comigo, certo? E eu queria estar contando essa reflexão para vocês. Mas o ponto nem era esse. Acabei me fugindo um pouco do que eu ia falar. Mas voltando à luz do texto, olha o que diz
o capítulo 16 no 4, no versículo 4, na mesma versão NTLH, diz o seguinte: Porém o Senhor disse a Moisés: Agora eu vou fazer chover pão do céu para vocês, e o povo deverá sair, e cada um deverá juntar uma porção que dê para um dia. Assim eu os porei à prova para saber que eles vão receber as minhas ordens. E aí, com a caída do orvalho, no outro dia, com o dia seguinte, né? Assim que o orvalho secou, o povo de Israel viu que tinha sobre as areias do deserto um alimento, uma coisinha. E aí eles saíram para recoletar essa coisinha, né? Vejam aqui, eu achei essa foto, achei muito interessante, né? Vejam que eles estavam acampados no deserto de Sim, e aí eles saíram, né, com os seus jarros e recolhiam essa coisinha, né? E essa coisinha que eles estão recoletando aí aparece lá no capítulo 16, no versículo 14. Olha só. Quando o orvalho secou, por cima da areia do deserto ficou uma coisa parecida como escamas, fina como a geada no chão. Os israelitas viram aquilo e não sabiam o que era. Então perguntaram uns aos outros: O que é isso? O que é isso? Na versão hebraica da Bíblia, não tem essa parte, o que é isso, senão que tem a palavra manhu, no hebraico manhu. E o manhu, se a gente for fazer uma tradução para o português, significa maná. O maná, na nossa tradução para o português, significa o que é isso, por isso que aqui na nossa versão está escrito o que é isso. Porém, manhu tem o seguinte significado: o que é ele? Exatamente. O povo de Israel viu aquela escama fina como geada no chão e não disse o que é isso, disse manhu. O que é ele? Isso começou, gente, a entrar na minha cabeça. Poxa, mas por que eles não falaram o que é isso e sim falaram o que é ele? Lá para frente a gente vai entender, porque olha o que diz Moisés. Moisés disse: Isso é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. Olha aí. Então Deus mandando maná do céu para que eles possam comer, né? E esse maná é algo muito parecido com isso aqui. Olha só, eu achei na internet essa fotinho aqui quando eu digitei maná. E apareceu essa coisinha branca, redondinha, né? E a Bíblia fala das características do maná. Olha só o que diz o capítulo 16, 31. Vamos até o 16, 31. O 16, 31 diz o seguinte: Os israelitas deram àquele alimento o nome de maná. Gravem sempre na cabeça, manhu, o que é ele? Ele era parecido como uma sementinha branca e tinha gosto de bolo de mel. Se a gente for em outra passagem, agora que está lá em Números 11, 6, 9, vamos até Números 11, 6, 9, dá mais características ainda sobre o maná. Deixa eu abrir aqui. Números 11, do 6 ao 9. Olha o que diz. O 6. Mas agora acabaram-se as nossas forças. Não há mais nada para comer. E a única coisa que vemos é esse maná. O maná era parecido com pequenas sementes brancas. Ele caía durante a noite com o orvalho. No dia seguinte, de manhã, o povo ia apanhá-lo em volta do acampamento. Olha o que eles faziam com o maná.
eles o moíam em moinhos ou socavam em pilões, cozinhavam numa panela e faziam pães achatados. Então, desse maná, né, eles faziam o pão, o que Deus tinha prometido para eles, que iria derramar, né, pão do céu. Então, eu separei aqui algumas características desse maná. Olha só. Então, o maná, ele era um flocos, né, em algumas traduções, né, a Nova Almeida atualizada traz a palavra flocos, né, ou sementes pequenas, como a gente viu aqui em Números 11, 7. Ele era branco, era fino, parecia com a geada. Para ser comido, ele tinha que ser moído, batido e cozido. E ele tinha o sabor de mel. Mas, mesmo assim, né, ele tendo um sabor de bolo de mel, se a gente for em Números 21, 5, deixa eu abrir aqui, Números 21, 5, vocês vão ver que mais uma vez a perversidade desse povo reclamou de uma bênção que eles tinham recebido, olha só. Então os israelitas saíram do Monte Hor pelo caminho que vai até o Golfo de Acabá, para dar a volta ao redor da região do Edom. Mas no caminho o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam: por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Já estamos cansados desta comida horrível. Algumas traduções dizem desse pão vil. Então, o povo de Israel, não contente de atravessar o Mar Vermelho, não contente de tomar água da fonte, das 12 fontes de Elim, não contente do pão que caía do céu, mais uma vez, eles reclamavam, né? Mas, mesmo eles reclamando, não importa, pode reclamar o que for, eles comeram isso durante 40 anos até chegar na Terra Prometida. É o que diz aqui no capítulo 16 de Êxodo. Diz o seguinte: durante 40 anos, os israelitas tiveram maná para comer, até que chegaram a uma terra habitada. Isto é, até que chegaram à fronteira de Canaã. E outro ponto muito importante nessa passagem aqui, pessoal, é no 33, que Moisés dá uma ordem para Arão. Veja só: pegue uma vasilha, ponha nela 2 litros de maná e coloque-a na presença de Deus, o Senhor, a fim de ser guardada para os nossos descendentes. Então veja que o maná, né, ele foi colocado em potes de ouro e esses 2 litros eles foram colocados dentro da Arca da Aliança. E os israelitas foram comendo isso durante o seu trajeto no deserto, durante os 40 anos, né? Porém, algo que me chamou muito a atenção, né, quando eu vi essas características, é que essas características, elas tipificam alguém, que eu acredito que vocês já sabem. Se a gente for agora em Apocalipse 2,17, em uma das cartas às igrejas, né, no caso a igreja de Pérgamo, veja o que diz o versículo 17 do capítulo 2. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o maná escondido. Se a gente for agora em Hebreus, capítulo 9, 4, a gente vai entender o que significa essa vitória. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o maná escondido. O que quer dizer essa vitória? Olha só, Hebreus 9, 4. Hebreus 9,4 diz o seguinte:
ali estava colocado o altar de ouro, onde era queimado o incenso. E também estava colocada a arca da aliança, toda coberta de ouro. Dentro da arca estavam a vasilha de ouro com maná, o bastão de Arão, do qual tinha saído o broto, e 2 placas de pedra com os mandamentos de Deus escritos nelas. Então, aqui, só para contextualizar, ele está explicando como funcionava os encontros do ser humano com Deus na época da velha aliança. Um sacerdote, ele tinha que entrar no lugar santíssimo para poder fazer sacrifícios, né? Só que esses sacrifícios que eles faziam, Deus já não estava mais contente com esses sacrifícios. Eles já não se agradavam desses sacrifícios. Porém, o que tinha dentro daquela arca da aliança tipificava alguém que está escrito aqui também em Hebreus 9. Olha o que diz Hebreus 9, no versículo 12. Quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar do Santíssimo, ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. Então, pessoal, esse maná que o pessoal estava se alimentando lá no deserto, esse maná que estava na Arca da Aliança, era uma completa tipificação de Cristo. E a gente confirma isso quando nós vamos até João capítulo 6. E isso aqui é o mais forte para mim. Eu me emocionei bastante quando eu tive esse entendimento, porque olha só o versículo 47 do capítulo 6. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram o maná do deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desce do céu. E quem comer desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Então, gente, quando eu li isso, eu falei, meu Deus, está aqui, o mistério do maná foi revelado. E o que eu cheguei na minha conclusão, com a minha reflexão, é que todas essas características que vocês estão vendo aqui levam a Deus. Olha só. O maná era como sementes pequenas, como flocos, fácil de ser ingerido, assim como Jesus Cristo. Ele também brota dentro da gente, como ele brotou em mim no dia 27 de março, que desde então eu quis que ele florescesse em mim. Ele é fino, como vocês podem ver. Jesus, ele é um cavalheiro, né? Ele não veio, bateu na minha porta e falou, Caio, vamos para a igreja. Não, senão que ele esperou que eu fosse de encontro dele. O maná era branco, assim como Jesus. Porque assim como Jesus é, ele é branco como a neve, puro e limpo. Ele foi como uma geada para mim, porque no momento de mais angústia, onde eu estava tendo problemas familiares, estava tendo problema com a minha família, ele foi o meu refrescor, assim como a geada é. Assim como o maná, para ser comido, ele tinha que ser moído, batido e cozido. Olha o que diz Isaías 53:5, que é o que eu
um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia, Isaías 53, 5. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Então veja só, assim como Jesus, né? Assim como o maná, Jesus também foi moído, foi batido, foi cozido na cruz do Calvário, para que hoje eu, você, Daniel, você, Vitor, tenha salvação. E bolo de mel, gosto de bolo de mel. Quando provamos e sentimos a sua doçura e a sua fragrância, a gente não quer se separar dele. E esse é a minha situação hoje. Eu não me vejo. É como diz o salmista, tira tudo de mim, só não tira a presença de Deus. E é isso, pessoal. A minha reflexão foi essa, né? Maná, manhu, o que é ele? O que é ele? É Jesus Cristo, né? E assim como diz Mateus 4, né? Nem só de pão viverá o homem, mas viverá dele. O que é ele? Bueno, Jesus. E é isso, essa foi minha reflexão, né? Eu assim, quando eu ouvi no Spotify, eu fiquei, gente, que absurdo, que loucura. E eu queria compartilhar com vocês essa reflexão que mexeu bastante comigo. E é isso. Uau, sensacional, cara. Sensacional, meu horizonte foi aumentado hoje, viu? Obrigado, Caião, de verdade, cara. Ver da forma que você enxerga e da sua perspectiva fez abrir janelas aqui no meu entendimento, de verdade. Muito, muito gostoso ouvir um irmão em Cristo poder entender os pensamentos dele e ver que as nossas crenças são as mesmas e que a sua forma de encarar algumas passagens bíblicas fortalecem as minhas. Então é muito gostoso isso. Muito gostoso, de verdade. Tava pensando aqui, eu fiz várias anotações, viu? Várias anotações, que eu vou guardar para mim mesmo. Foi 2 folhas, então. Aí. Então, e algumas delas foram sentimentos que vieram no meu coração, sabe? Muito legal isso, cara. E no começo, quando você tava mostrando o mapa, né? E tinha marcando alguns pontos, né? Muito legal, cara. E cada ponto eles passaram por experiências sagradas, né? Exato. E é muito legal que nesses 40 anos que eles passaram, eles comeram somente maná, que era o alimento que vinha do céu. Era uma dieta espiritual para eles, né? Real. E eu fico pensando em dieta. O que é uma dieta? Dieta é quando você tem que privar de alguma alimentação para recuperar algo, né? Tem que recuperar a sua saúde ou manter a sua saúde. Então, se eu deixo de comer Burger King para comer uma coisa mais saudável, para melhorar, manter a minha saúde e tal. Então, eles tiveram que comer esse maná, né? Eles eram escravos, eles eram aprisionados antes de passar por tudo isso. Eles tinham coisas muito fortes na mente dele. Imagina, eu não consigo imaginar, cara, como deve ser a vida de um escravo, cara. Ser forçado a fazer coisas que eles não queriam, né? Então, eles tinham eles foram moldados a uma coisa muito, muito forte. E eles precisaram desses 40 anos para poder se livrar desses moldes, cara. E 40 anos de alimento celestial, cara. Isso foi uma coisa que mexeu comigo. Muito, muito. E outra coisa é que a parte que eles começaram a reclamar. E eu peguei comigo. Falei, nossa, muitas vezes eu me acomodo tão rápido, cara. Tão rápido. Nossa, eu me acomodo tão rápido, velho. Que uma coisa que é boa, só por causa que virou repetitivo, já perdeu o encanto. E às vezes acontece isso com o Evangelho de Cristo. Na minha vida mesmo. Exato. Então, porque virou repetitivo, às vezes não tem algo novo. Eu tava lembrando agora, acabou de vir na minha cabeça, a conversa que eu tive com o amigo do Vitor quando a gente tava voltando do Uber. Aí ele fala, nossa, cara, eu queria viver aquelas coisas ainda, mas eu não vivo mais, agora tá mais calmo, tranquilo, né?
Mas a nossa maturidade espiritual tem que ir evoluindo de acordo com a nossa maturidade mental, né? Porque se nós quisermos viver as mesmas experiências espirituais que quando nós tínhamos 20 anos, com 30, com 40, 50 anos, nós não vamos viver. Não vai acontecer, cara. Exato. Então, a nossa maturidade tem que ser evoluindo para acompanhar, para assim poder viver coisas novas que agradem nosso coração. Com a nossa maturidade momentânea. Não se acomodar. Vou ter que ver aqui, ó. Não se acomodar, cara. Não posso, cara. Buscar experiências novas que condizem com a minha meu novo hoje. Então, foi várias coisas. E depois também os versículos, tudo marquei aqui. Mas foi um banho de coisa boa aqui, viu? Obrigado, cara. De verdade. Coração, mano. Obrigado. Eu precisava dessa palavra hoje. Pronto. Caraca. Tudo... Essa palavra de hoje foi muita resposta à oração de ontem, aqui na minha casa. E orando, conversando com Deus, né? Quando eu cheguei das coisas que tinha que fazer e tal, vim pra casa. Aí eu comecei a conversar com Deus. Falei, Senhor, há 2 semanas atrás, o Senhor trouxe uma palavra pra mim, que eu tava assistindo um culto. E recebi aquela palavra. E o Senhor me trouxe a resposta que eu queria. E ontem orando, hoje Deus trouxe de novo a resposta que eu precisava. Que a provisão vem do céu, não vem da terra. E eu falei, amém. E essa palavra trouxe um conforto, uma paz no meu coração muito grande. E aquilo que vem no céu sustenta a gente por anos e anos. E aquilo que vem daqui da terra alimenta a gente no momento. Que é o alimento que a gente come no nosso dia a dia. Nosso arroz, feijão, pizza, hambúrguer, sushi, o que seja. Mas você vê que mata ali, né? Mas aquilo que a gente recebe de cima para baixo, que é o sobrenatural, recebe. Quando a gente recebe o sobrenatural, a gente fica alimentado por muitos anos da nossa vida. E marca a gente não esquece. A gente esquece que a gente comeu ontem, mas a gente nunca vai esquecer que a gente recebeu do céu. Você vê que o Caio falou do passado lá atrás dele. Mas por que ele? Porque ele foi sustentado por Cristo. As pessoas vêm até nós. É porque Deus fala, vai. Então, para mim foi confirmação daquilo que eu orei ontem à noite antes de dormir, conversando com Deus. E o que o Daniel falou, né? A gente não consegue viver lá atrás, né? As coisas, igual ele conversou com meu amigo, né? E ele falando isso, eu lembrei que a maturidade vem. E eu falei, caraca, Deus, hoje eu tô aqui vivendo literalmente a sua promessa da minha vida. Não tá sendo fácil, não tá sendo muito... tem algumas coisas que é difícil, mas o que me alegra é ter essa comunhão com os meus irmãos. O que me alegra é ver o fruto de tudo isso acontece. O que me alegra e faz continuar é vendo que as pessoas do meu redor conhecem a Cristo, prega a tua palavra e é testemunho para outras vidas. Então esse fruto que vem do céu, ele é permanente. Porque eu nunca vou esquecer de vocês, porque não foi gerado na terra. Começou lá do céu. Amém. Amém. Então, a gente não esquece o que Deus dá pra gente. Porque a gente fica tão surpreendido com o que Deus dá pra gente que a gente nunca vai esquecer. A gente pode receber presente de pessoas, dinheiro, que seja qualquer coisa. A gente pode guardar.
vai chegar uma hora que não vai servir mais. Tem hora que não vai dar mais certo, vai acabar. Mas aquilo que a gente recebe, aquele maná de Deus, a gente continua com ele. E pra mim, cara, ter essa comunhão, eu tenho falha pra caramba, meu, eu sei disso, sou pecador, tenho meus defeitos, só que como é bom ter essa comunhão. É verdade. Como é bom ter essa intimidade, não somente no modo cristão, mas conhecer humanamente, ter essa intimidade de poder conversar, poder se abrir, poder ter isso. Porque a gente fala de 5 meses atrás, 4, 3, 2, as coisas vão mudando. Mas Deus fez algo muito perfeito. Porque quando o Daniel falou, quando o Guilherme citou aquilo, que é esse amigo que ele foi, veio o momento que a gente viveu na churrasqueira. De muitos jovens perdidos, muitos jovens que não conheciam Cristo. E através daquela churrasqueira se aproximaram de Cristo. Amém. Muitos deles ficou próximo de cada um, que era o Guilherme, o Léo. Eu vim pra cá. Mas eu falo, quando eu saí do Brasil, deixei bons meus amigos lá, que são mais chegados que irmãos. Ontem, conversando com ele ontem, no Videogame Henrique, meu irmãozão. E quando eu vim pra cá, Deus foi dando mais amigos mais chegados que irmãos. Que é o presente que vem do céu. Então, pra mim, essa palavra foi muito... Cara, resposta de Deus de ontem. Não foi nem semana passada, foi de ontem. Conversando com ele. E o que mais me alegra é ter isso. Ver hoje o Daniel totalmente diferente como iniciou os Salmos. Mais alegre, mais disposto, mais confiante em Deus. E isso pra mim é uma alegria. Ver o Caio com essa sede, com essa pegada. Ver ele querendo mais, conhecer mais de Deus. Ou antes, as pessoas viam o professor Caio. Hoje vê o irmão Caio. Amém, Pai. E eu fazendo parte de tudo isso com vocês. Tipo, estando junto. Eu sendo defeitos que eu tenho. Eu tô junto, vambora. Vocês me animam a caminhar junto. Vocês, vambora, tô junto. Vocês me fazem caminhar. Graças a Deus. Que eu vivi lá atrás. Continuo vivendo. É o quê? A presença do Senhor. Eu sei que eu não sou nada, nada, falo de coração humilde que eu tenho. Eu não sou nada. Mas eu sei quem habita dentro de mim, mano. Não faz eu menos do que eu sou, porque a presença de Deus é muito maior do que tudo isso. Amém. Então, pra mim, é ver essa palavra que veio e meu coração tá tão em paz. Eu falei, Senhor, que o meu coração tá tão em paz pela confiança e pelo que eu tô vivendo. Então, é isso que eu queria falar. Uau, Vitor, como sempre. Mas é isso, pessoal. Ontem tava repassando, né? Não é fácil você preparar uma palavra para trazer aqui. Não é fácil. Não é fácil. É desafiador. Eu, assim, dou aula de qualquer tema de anatomia, você pode jogar aí pra mim que eu vou te explicar. Mas o que foi desafiador, né? Mas é aquilo, né? O Espírito Santo de Deus que nos guia, não é o Caio. E é isso. Eu fico com o versículo 51 de João 6 que diz: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Então pronto. Tá aí. A gente já tem o maná. Show de bola. Vocês são fera.